Alô? Beleza, show. Então, pessoal, a gente. Qual, Oi? qual que é a página mesmo? 730, por favor. Ok, obrigada. De nada, já. Botei pra gravar, tudo certo. Só conferir. Tá na tela certa. Então, pessoal, a gente aula passada estudou a mecânica, como o ar funciona. Quem comanda, né, que é o bulbo e tal. Aonde que o ar passa. As trocas gasosas, que a gente chama de hematose. E agora a gente vai entrar um pouco assim na questão da fisiologia da respiração. A gente terminou a aula falando justamente isso, que as trocas gasosas entre os alvéolos pulmonares e os vasos sanguíneos e os alvéolos e os vasos sanguíneos e as células ocorrem por difusão, tá? E aí entrou uma medida da concentração de sangue nas células, nos alvéolos e nos vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de PO2 ou PCO2, tá? Que a gente vai chamar isso aí, essas concentrações, né, são pressões parciais, tá? Digamos assim, a concentração sanguínea, ela é uma medida de uma pressão. Que só assim para resumir isso de uma maneira simplificada, digamos assim, quanto mais concentração dos gases, né, gente, dentro de um líquido, ele vai fazendo uma certa pressão. Você pega a água gasosa, quando você abre aquele pá, por causa daqueles gases ali, o CO2 que está ali dentro, ele exerce uma pressão naquele líquido, tá? As bolhas e tudo mais. É a mesma coisa que a gente observa aqui, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Da onde vem essa história de pressão sanguínea? Não a Não. pressão que você mede, tá? A gente está falando essa pressão parcial aqui, tá? Então, ó, pressão parcial é uma medida da concentração dos gases no sangue, nas células ou no alvéolo pulmonar. Então tá, a gente observou o que, gente? Que existe uma mudança das pressões parciais nos alvéolos, nos vasos sanguíneos e nas células ao longo desse processo todo de circulação sanguínea, né? E naturalmente trocas gasosas, né? Só enfatizando aqui, quando você inspira, vem oxigênio e gás carbônico, vem nitrogênio, vem vários gases. Isso está entrando dentro do seu pulmão, parando lá no seu alvéolo. Então chega aqui, olha só, minha pressão parcial de oxigênio aqui é 100. O meu sangue que rodou no corpo, deixou oxigênio para a turma e, e pegou CO2, quando ele chega cá no pulmão, ele está com uma pressão de oxigênio menor, está com 40 miligramas de mercúrio, enquanto o seu alvéolo está com uma pressão maior. Tá entendendo? E aí o que, que acontece? Aqui o meu oxigênio vai migrar para cá. E olha só onde que, como é que vai ficar a sua pressão parcial do oxigênio. Ela vai para 100, ou seja, ela aumenta 60, tá? E o seu gás carbônico no sangue, né? O que, que acontece? Quando o seu sangue chega aqui na região do alvéolo, ele vai liberar gás carbônico para o alvéolo pulmonar jogar isso fora. Esses 100 miligramas que já existe aqui, isso vem na sua inspiração. Sua inspiração vem em gás carbônico também. E aí seu sangue vai perder um pouquinho de gás carbônico, tá? 46 após ele liberar para o alvéolo, ele vai ficar com 40. Então vem um sangue arterial, rico em oxigênio e com menos gás carbônico. Chegando nas células é um momento de trocas gasosas. Eu vou liberar oxigênio para as células e as células vão fazer a respiração e vai liberar CO2 para o sangue. E minha pressão sanguínea era de 40. Após passar aqui pelos tecidos, né, e receber gás carbônico, a minha pressão parcial do gás carbônico sobe para 46, de 40 para 46. E aí você segue o caminho novamente, tá? Então, só resumindo, que isso é importante a gente entender esse contexto aí. Eu estou procurando uma tabelinha aqui, mas não é aqui que ela tá. Já está no planeta Bio. A
tabelinha que mostra a concentração dos gases na respiração, só para aquilo dali que eu estou falando fazer mais sentido. Eu estou relembrando aquilo dali, tá, gente? Porque o que eu vou explicar de novo, vou explicar agora, precisa daquela ideia ali. Comparações, hematose. Aqui no Planeta Bi eles já usam valores diferentes, sabe? Lá no livro tá 100, 40, aqui o gás carbônico tá 40 e 45, lá a gente usa 40 e 46. Mas isso aí varia com o autor. Tabelinha não tá aqui não. Ah, tá aqui, ó. Então, gente, o ar que você respira vem muito oxigênio, tá? Vem uma porção de gás carbônico nele e uma porção gigante de nitrogênio. Então você fique na ideia na sua cabeça que entra gás carbônico e oxigênio pro seu pulmão do mesmo jeito. E na hora de ir embora, no ar que você expira, volta oxigênio para o meio ambiente ainda, mais o gás carbônico, e o nitrogênio ele passa batido, tá? Então tá. Aí a aula passada a gente fechou falando que os gases vão depender da hemoglobina. Para o gás ser transportado pela sua hemácia vai depender da hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína, tá? Que é chamada de pigmento respiratório nas hemácias. E essa proteína ela é dependente de ferro, tá, gente? Ela precisa de ter ferro ali na sua constituição para os gases se ligar a ela. Por isso, quando a pessoa ingere pouco ferro na sua alimentação, ela tem um quadro que nós chamamos de anemia, né? Porque as hemácias dela não vão conseguir transportar gases direito, naturalmente ela não vai ter uma boa produção de energia. Então ela vai ficar fraca, desanimada, cansada, tá? Tem várias formas de se dar anemia. Uma delas é a carência de ferro. Então é o seguinte, como que o oxigênio ele é transportado pela hemácia em si? A sua hemácia vai ter essa proteína, que é chamada de um pigmento respiratório, inclusive é ela que dá a coloração vermelha. E a hemoglobina, quando recebe o oxigênio, tá? Ela se liga a ele formando um composto chamado de oxohemoglobina, tá? Então, ó, como que ocorre oxigênio, a união oxigênio com a hemácia? Através da hemoglobina que se junta ao oxigênio, formando esse composto aqui, ó, oxihemoglobina, tá? Agora, já o CO2 tem 3 formas dele ser transportado no nosso sangue. E a gente vai entender. Primeira forma é igual o oxigênio, é ele se ligar à hemoglobina na hemácia, tá? E aí ele vai formar um composto chamado de carbohemoglobina ou carbaminohemoglobina, tá? Então, ó, primeira forma ligada à hemoglobina vai formar a carbohemoglobina. Vamos pegar o mais simples. A outra forma é ele se dissolver no sangue. O CO2 naturalmente no líquido sanguíneo não se liga a nada, ele se dissolve ali. E a terceira forma, pessoal, é ele se ligar a bicarbonatos que podem estar, tá, no seu organismo. A gente vai ver isso aí. E vai se ligar a alguns hidrogênios, tá, e oxigênios. E aí ele vai formar outra molécula que vai ser um íon de bicarbonato. Deixa eu só botar de cor colorida. Dissolvida no sangue, de cor colorida é fogo. Não vai dar certo não, meu cabelo de baga. Ah, barato. Tá. Ainda digamos assim, ainda tem uma outra via, tá? Que já não é tanto, que vai ser o CO2 se ligar a resíduos, tá?
de aminoácidos, né, de certas proteínas que vai formar as carbaminas. Esse composto aqui, ele é são pedaços de proteína, de moléculas que compõem proteínas, tá? Então, assim, como você pode reparar, a questão do transporte do CO2 ela já é um pouco mais elaborada. Então, vamos começar a destrinchar isso aqui. Então, ó, oxigênio é muito simples, se liga a hemoglobina, forma um composto. Gás carbônico tem 3 formas. Pode se ligar à hemoglobina como oxigênio, tá? Pode se dissolver no sangue, tá? E além disso, formar um composto, tá? Com o hidrogênio e mais oxigênio, com a água naturalmente que está no sangue, porque tem H2O, e formar o bicarbonato. E além disso, ela pode se juntar a alguns resíduos de proteínas e formar as carbaminas. Tá. Aí a gente tem dois tipos de sangue, né, pessoal? Nós vamos ter o sangue arterial, que é rico em oxigênio e pouco gás carbônico, e o sangue venoso, que ele é o inverso. E aí que entra essas análises químicas, bioquímicas todas em cada tipo de sangue. O sangue arterial, rico em O2, chega aos tecidos, né? Libera o O2 para as células do tecido, vão fazer respiração celular e vão liberar o CO2, né? Que vai para o sangue e daí naturalmente para as hemácias, tá? O que acontece? Vai existir, tá, uma enzima chamada anidrase carbônica que vai fazer a primeira das reações nessa história dessas ligações. Ela vai pegar o que? O gás carbônico que está chegando no sangue. A água que está presente no sangue é líquido, né, cara? E aí, por fim, o que ele vai fazer com essa brincadeira? Ó, gás carbônico e água, a gente vai fazer reações, tá? Que no final das contas vai formar o bicarbonato aqui, tá vendo? HCO-3 e libera um íon, né, de hidrogênio. Porque H2O, nós tem 2 de hidrogênio, um oxigênio, liga um O com os outros dois, vira 3 e pega um hidrogênio, fica outro sobrando, tá? Então essa é a primeira reação que a gente tem. E aí no final dessas reações, a anidrase, pessoal, ela vai ter a função de fazer essa ligação inicial aqui, tá? Desse composto. E depois, naturalmente, ele vai desenvolver para o bicarbonato. E aí é o seguinte, quando a gente fala bicarbonato, a gente sabe que dentro da química isso aí vai tendo uma natureza dentro do pH, né? Se é básico, se é ácido, tá? Então, deixa eu trocar de tela aqui, só pra gente ir fazendo um resumo disso aí, para não ficar voando as informações. Então vamos lá. Transporte dos gases, né? No caso do oxigênio, se liga a hemoglobina e forma beleza? Simples assim. Transporte de gases no sangue, importante frisar. Agora vamos para o mundo do CO2. Primeiro que a gente vai ver ali, vamos seguir a ordem do livro, tá? Se liga a água no sangue. E forma
através da enzima anidrase carbônica. O HCO3, que é o nosso amigo bicarbonato. Tá? Gente, alguma dúvida? Oi? Não, tranquilidade, irmão. Show. E agora a gente vai explorar um pouco essa questão da natureza do pH, né? E aí, gente, você pensa uma coisa comigo aqui. Ah, tá, eu tenho que consertar aqui, ó. Falei que era pro sangue, mas tem que ser para as hemácias. E nas hemácias, tá, galera? No sangue se liga ao H2O e nas hemácias forma, tá? Só para ficar explicadinho. Aí é o seguinte, aqui a gente vê falar justamente que nessa reação para formar o bicarbonato, olha só, o CO2, cara, tá? Ele se une à água e aí ele vai liberando no seu sangue após essa reação. O seu sangue vai ter o bicarbonato e íons de hidrogênio soltos, tá? Quem está afiado na química sabe um pouco assim de como esses caras aí vão influenciar na questão do pH. E então tá, após o bicarbonato ser formado, tá? Ele vai sendo liberado ali, tá? No sangue. E aí, pessoal, como relata aqui no livro, essa vai ser uma das principais formas de eu transportar CO2, tá? No nosso sangue. Digamos assim, um dos carros-chefe. Estou escrevendo no papel. Principal forma de transporte. Essa é a nota aí. E isso aí vai ter várias vantagens, né? Vão ter várias vantagens para o organismo. Uma das coisas que a gente vai observar é o seguinte: após eu formar o bicarbonato, tá? Eu libero o hidrogênio. O hidrogênio ele vai ter uma função importante de ajudar a liberar o oxigênio quando eles estão nas hemácias, sabe? Esse hidrogênio solto, ele ajuda o oxigênio a se soltar da hemoglobina lá na hemácia, né? Naquele composto oxihemoglobina, tá? Então, ó, há várias vantagens. O hidrogênio faz a hemoglobina liberar o oxigênio e o bicarbonato vai passar a atuar como um tampão sanguíneo. Tampão é um termo que a gente usa na química, que é um termo que a gente usa assim, no sentido de evitar que a gente esteja tendo variação no pH de uma substância. Digamos que a gente consegue manter ela dentro de uma média de valor, tá? E o bicarbonato ele tem uma natureza básica, né? Ele vai ter uma natureza básica. E essa natureza básica vai fazer com que o nosso sangue mantenha um pH em torno de 7,4. Cara, você deve pensar assim, cara, por que tem a ver os pH do sangue? O pH do sangue ele está intimamente relacionado com essa questão da ligação dos gases nas hemácias, na hemoglobina e nas suas liberações. Uma pequena variação de pH já vai influenciar nesse mecanismo, que é de extrema importância, né? É a hora que esses gases se ligam às células transportadoras, uma mudança nisso você está mexendo no coração da brincadeira, né? Porque um transporte de gases mal feito vai influenciar na produção energética do seu organismo, que é o caso da anemia, né? Você não ingere ferro,
suas hemoglobinas não conseguem ter uma boa associação com o oxigênio e naturalmente você não consegue produzir uma boa concentração uma boa quantidade de energia, tá? Então as vantagens são essa. Quando eu pego o CO2 liberado pelas células ao se ligar ao sangue, eles vão fazer o quê? Vão se associar à água, formando bicarbonato e como um lixinho dessa reação hidrogênio. O hidrogênio vai ajudar o oxigênio a se desprender da hemoglobina, né, hemácia, e o bicarbonato ele vai ajudar meu sangue a ficar com uma natureza um pouquinho básica, né, que o pH normal é 7, o nosso fica 7,4, tá? Mas ele ajuda a manter dentro desse 7,4, tá? E aí também uma outra coisa que a gente aprende é que se eu quero pegar uma substância e torná-la ácida, basta eu adicionar hidrogênio, né? E se eu quero torná-la básica, basta eu adicionar... Gente, me deu um branco. OH, como é que chama esse termo mesmo? Carboxila não. Hidroxila. Hidroxila, isso. Basta você ter compostos à base de hidroxila que você vai tornar a natureza básica daquela substância, tá? E aí a gente tem essa característica aí. Eu vou botar isso no resumo agora para ficar assim uma estruturazinha fácil de entender, tá? Então você vai ter, eu vou resumir também a reação. Você tem CO2 mais a água e no final das contas você vai ter hidrogênio mais o bicarbonato. Então, esse nosso amigo tem uma natureza básica. Natureza básica. Mantém o pH em 7,4, tá? Esses hidrogênios soltos teriam, né? Eles gerariam acidez no sangue. Era para eles, ao serem liberados no sangue, eles terem acidez, né? Gerar acidez no sangue. Porém, eles vão se ligar hemoglobina. Eles vão se ligar à hemoglobina, tá? E qual vai ser a vantagem disso para nós, pessoal? Ajuda na dissociação do O2, tá? Então, ó, primeira forma e principal forma de transporte de CO2, se ligando a água no sangue lá dentro das hemácias, formando bicarbonato, através da ajuda da enzima anidrase carbônica. Como funciona esse mecanismo? Ao fazer esse tipo de associação e produção de bicarbonato, eu também libero hidrogênio. Vantagens dessa história: o bicarbonato vai dar uma natureza mais básica para o meu sangue e vai manter o meu pH em 7,4, que é o que nós chamamos de efeito tampão sanguíneo. O hidrogênio ele tende a acidificar meu sangue, porém ele vai se ligar à hemoglobina e vai ajudar a hemoglobina a soltar o oxigênio na hora que precisa, que é quando a hemácia está passando perto das células que estão querendo oxigênio para elas. Claro, galera? Tranquilo? Tranquilo. Show.
Então vamos para a próxima. Isso aqui, galera, eu tô indo devagar porque é complexo, entendeu? Tá, então a gente viu aqui uma etapa, agora vamos ver a outra. O sangue venoso contém íons bicarbonato e hemoglobina ligada ao hidrogênio, tá? Hemoglobina, digamos assim, o símbolo, a representação química dela vai ser o Hb, tá? E aí, quando ela se associa a outro hidrogênio, ela passa a ficar como esse HHB, tá? Vou até botar no papel aqui só para ficar tudo alinhadinho com o livro. Hemoglobina é Hb. Aí se vocês quiserem, depois eu bato aquela foto ali para vocês fazerem um resumo no caderno. Não sei se vocês estão fazendo isso. Tá. Aí, gente, o que acontece? Essa hemoglobina está associada ao hidrogênio, os bicarbonatos estão circulando no sangue. Isso aí aconteceu legal lá na área da hematose ali com as células. Agora, quando esse sangue vai chegando lá nos alvéolos pulmonares, nós vamos ter um processo inverso, né? A gente vai fazer o processo inverso. Você vai pegar os bicarbonatos que foram formados a partir da associação da água, você vai desfazer essa associação, porque você tem que liberar esse CO2 que se associou à água para formar o bicarbonato, você tem que liberar isso lá no seu alvéolo para isso ir embora, tá? Então, chegando lá no alvéolo, a gente vai fazer o processo inverso. O excesso de oxigênio, tá? Vai fazer com que a gente tenha uma dissociação, tá? Do hidrogênio que vai estar ligado à hemoglobina, tá? E aí, o que acontece? Você também vai ter liberação aqui do gás carbônico que se associou à água, então você acaba formando a água H2O. Vamos olhar por aqui, ó. Você tem o bicarbonato e você tem hidrogênio, né, que está associado às hemoglobinas quando a hora que esse sangue chega lá no pulmão, tá? Como no pulmão tem muito oxigênio, o oxigênio lá dos alvéolos vai fazer esses hidrogênios que estão ligados à hemoglobina se separarem. Então ali seu sangue tenderia a ficar ácido, tá? E lá no pulmão, os bicarbonatos, que é o que? Gás carbônico associado à água, vão iniciar um processo de uma reação inversa, de forma que você vai liberar o que? O gás carbônico e o hidrogênio que foi liberado junto com duas moléculas de oxigênio que vai ficar livre dessa jogada aqui, quer dizer, uma, né? Você vai formar água. Então, no alvéolo pulmonar, você faz toda a reação inversa, tá? Essa reação, então, ela vai acontecer em um sentido quando ela está acontecendo entre o sangue e as células, e ela vai acontecer num sentido inverso quando é entre o sangue e o alvéolo pulmonar. Por quê, pessoal? Lá quando está na relação entre sangue e células, lá você está deixando oxigênio e está ganhando CO2 no seu sangue, tá? Então a reação vai acontecer desse sentido aqui, da esquerda para a direita. No alvéolo pulmonar é o inverso, você está ganhando oxigênio e deixando gás carbônico, tá? Então sua reação vai vir para esse lado aqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Chega nos tecidos, sim. Vamos olhar aqui esse resumo aqui da brincadeira. Lembrando, capilar sanguíneo é o vaso sanguíneo mais fino que está em contato com as células e também o mais fino que está em contato com os alvéolos pulmonares. Imagina comigo que o sangue está rodando nesse sentido aqui, ó. Tá? O sangue está rodando nesse sentido. Então, o meu sangue, pessoal, ele está vindo com oxigênio, gás carbônico, tá? E aí, nas minhas hemácias, eu vou ter aqui, né, o oxigênio ligados a ela. Quando essas hemácias recebem hidrogênios livres aqui, ela vira o HHB, tá? Ela ajuda a liberar o O2, tá? E as células vão liberar o CO2. O
que se associam com a água que está no seu sangue vai formar, ó, bicarbonato e vai liberar hidrogênio, tá vendo? Aí, ó, se associa as hemácias que chegam aqui com oxigênio e faz a separação. Nota que aqui dentro da hematose hematose é troca gasosa, entre o sangue e os tecidos, a gente tem um miniciclo, tá? Gente, alguma dúvida? Alguém fala aí. Não, tranquilo. Tá. Então, ó, lembra, chegando a hemácia com O2 aqui. Como esse miniciclo que eu estou circulando aqui está acontecendo constantemente, eu tenho hidrogênio liberado. Tá? Aqui, pessoal, esse que você está vendo aqui, HB é hemoglobina e O2 é que se associou a ela, né? Que é a oxihemoglobina. Isso aqui é a oxihemoglobina chegando, que é a hemácia com a hemoglobina e o O2 associado. Chegando aqui, ela se junta ao hidrogênio, no qual a hemoglobina vira HHB, né? KHB da hemoglobina e o H do hidrogênio. Isso me ajuda a separar o oxigênio, tá? Separo, libero para a célula libera CO2, junta com a água do sangue, que é um tecido líquido, forma bicarbonato e libera hidrogênio para realimentar esse microciclo. Aí o sangue segue o baile dele e vai parar lá nos nossos pulmões. Lá nos nossos pulmões, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter aqui no nosso sangue muito bicarbonato, né, como você pode ver aqui, e chega lá no alvéolo, a gente inicia um processo inverso. Que é o que, pessoal? Lembra, seu sangue está chegando aqui no pulmão com bicarbonato e com hemácias, tá? E aí o que acontece? Essas hemácias, tá? Pelos alvéolos ter muito oxigênio, que é lá onde está a entrada do oxigênio, as hemácias que têm hemoglobina ligada ao hidrogênio, o oxigênio acaba empurrando os hidrogênios que estão ligados na hemoglobina, tá? E libera a hemoglobina que está associada ao hidrogênio, ó. Hemoglobina com hidrogênio associado é HBB, tá? Então, muito oxigênio faz um hidrogênio desse descolar das hemoglobinas que estão associadas a ele. E aí você libera hidrogênio e você tem aqui, ó, uma hemoglobina livre que vai se associar ao oxigênio que está chegando no seu pulmão. E os bicarbonatos que chegaram aqui se associam ao hidrogênio livre na região dos alvéolos, formando água e CO2 que você vai jogar para fora. Pessoal, como vocês podem ver, é um ciclo assim, um pouco complexo, mas não é difícil. Alguém quer que eu explique alguma coisa aqui? Que aqui a gente resumiu através desse desenho que eu falei. Por mim, não precisa não. Alguém quer algum tipo de reexplicação aí? Tá tranquilo. Tá de boa? Então tá. Então, ó, só um resumo básico. O oxigênio chegando nas células, ele chega associado às hemoglobinas, que é o oxihemoglobina, tá? Nas hemácias, esse composto. Chegando lá, ele se liga a hidrogênios livres, tá? Fazendo o quê? Que a hemoglobina solte o oxigênio facilmente, tá? Hemoglobina ligada ao hidrogênio, que é HHB, solta oxigênio facilmente. O oxigênio é liberado para as células. Após essa liberação, as células fazem respiração celular, libera CO2, que se associa à água que é muito presente no sangue, formando uma reação química no qual nós vamos ter bicarbonato, tá? E hidrogênio, que serve para realimentar esse ciclo. Hidrogênio mais hemoglobina com oxigênio, o hidrogênio ajuda a separar os dois. O bicarbonato, além de fazer uma função de manter o meu sangue com pH ácido, manter o pH constante, ele também tem uma natureza básica, faz meu sangue ficar em torno de 7,4. Essa associação do hidrogênio com a hemoglobina
é muito importante por separar o oxigênio e não deixar o hidrogênio livre, senão ia acidificar meu sangue. Então meu sangue vem circulando para cá, com hemoglobina associada a hidrogênio, com bicarbonato, e ele vai chegar lá no alvéolo pulmonar. No alvéolo pulmonar, uma grande concentração de oxigênio faz com que a minha hemoglobina, que está associada ao hidrogênio, se separe do hidrogênio. O hidrogênio livre pega o bicarbonato e ajuda a separar. Faz uma nova reação formando água e CO2 que vai ser jogado para fora, tá? E a minha hemoglobina, após perder o hidrogênio, ela fica facilmente apta a receber oxigênio, formando a oxihemoglobina, que vai fazer o ciclo novamente para as células, tá? Aí está um resuminho para nós, tá? Aí aqui vem falando todo esse processo aí de uma forma mais detalhada, que não vai ter necessidade da gente falar mais. Gente, aqui fala um negócio interessante, que é quando a pessoa se intoxica pelo monóxido de carbono, que é muito comum na fumaça de carros e tudo mais, tá? Se você ingerir certa concentração dessa, você tem algumas reações. Você encontra exclusivo no cigarro. Se for concentrações muito grandes, você pode morrer. Tem pessoas que, né, Deus me livre e guarde, se suicidam deixando um carro ligado, fazendo de alguma forma a fumaça do carro entrar para dentro do carro e ela ficar de vidro fechado. Porque à medida que você vai recebendo o monóxido de carbono, ele vai se ligar na sua hemoglobina e não vai deixar o oxigênio ligar na hemoglobina, não. Então você respira, a hemoglobina não se liga ao oxigênio e você não vai produzir energia, você vai entrando em colapso, você morre. Tudo que é o monóxido ele vai grudar ali e não vai deixar espaço para nada, não. Então, à medida que você aumenta a sua concentração, olha só o que acontece, ó. Você pode ter todas essas reações aqui, ó, tá? Isso vai levar você à morte, tá? E aí, galera, nós vamos deixar essa questão agora de saturação de hemoglobina, que é outro aspecto bem detalhado para a próxima aula. Pessoal, eu vou só passar uns exercícios aqui para a próxima aula, só para não acumular. Então marquem aí, por favor, página 773. 773 nós vamos fazer... Opa, tô viajando. 737, nós vamos fazer o número 1, o 2, o 3, esse 4 a gente não analisou ainda. 5, então ó, 1, 2, 3, 5. Seis. E 8, tá? Notaram aí, galera? Ó, página 734, 737, números 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Beleza? Então é isso aí. Bom resto de semana pra vocês aí. Até a próxima, se Deus quiser. Falou, Pavorado. Tchauzinho, Matheus. Tchauzinho, até mais. Falou. Valeu. Valeu. Valeu, filho. Até mais. Valeu. Falou. Preço de que você tá dizendo? Não sei preço de nada não, meu filho. Eu sou sócia. Eu sou sócia só não. Eu não pago nada não.
Já pedi pra fazer um negócio que chama delícia cremosa. Aí eu pedi pra fazer com o creme preto, vai ser de café. E tem o creme branco também. Cara, eu vim com uns pedaços de bolo, vou te mandar foto pra você ver o que é o negócio. Pra gente deixar de sobremesa lá na Patrícia. E aí, aqui em casa eu deixo os brigadeiros. É chocolate para Madmeto, tá? Prepara o bucho. Já pedi pra fazer um negócio que chama delícia cremosa. Aí eu pedi pra fazer